Olá, muito boa tarde. Quase no fim desta semana, as conversas da Eclésia fazem eco do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, passado dia 18 de abril. Temos vindo durante esta semana a conversar com a doutora Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, e fazemos um roteiro, de sul até ao norte, de vários exemplos, bons exemplos de conservação e restauro de património. Doutora Sandra, chegando assim ao final da semana, temos um bom exemplo no norte que possamos olhar e perceber aqui algumas lições de história através da conservação do património, de um património específico? Sim, teríamos múltiplos exemplos, como é evidente, procurando, enfim, assegurar de alguma forma esta representatividade da Zona Norte e procurando, sobretudo, ir ao encontro daquilo que é um exemplo que me parece muito interessante de uma utilização atual pela Igreja e, sobretudo, de uma potenciação do património ao serviço daquilo que é a missão da própria Igreja. Eu penso que o Tesouro Museu da Sé de Braga ilustra de uma forma muito interessante, efetivamente, um conjunto de boas práticas que são de assinalar e de sublinhar. Desde logo, enfim, a própria Catedral, a própria Sé de Braga, a sua relação com a própria Catedral de Braga, como sabemos, uma das mais antigas catedrais portuguesas, com a sua gênese no século XI, e que é também, à semelhança de vários outros exemplos que vimos, um símbolo de vários tempos, de vários processos e, sobretudo, de vários tempos absolutamente matriciais, ao qual estiveram associadas figuras absolutamente centrais, não só da história da Igreja de Braga, mas centrais do cristianismo e da própria história de Portugal. Enfim, não interessará elencar aqui, mas que são, na verdade, figuras que, a par das suas responsabilidades pastorais que todos conhecemos, concederam também um papel especial, muito especial e muito particular à arte e à cultura nos seus diferentes tempos. O que originou não apenas o acervo que todos nós hoje conhecemos, enfim, peças absolutamente excepcionais que podem ser vistas ainda hoje na própria Catedral, mas muitas que podem também ser vistas porque foram conservadas no Tesouro Museu que foi fundado. Ao contrário de outros exemplos que aqui falámos, de fundações mais recentes, o Tesouro da Sé de Braga, que pretende de algum modo testemunhar e salvaguardar esses séculos de história da arte e da vida da Igreja de Braga, é uma estrutura bastante pioneira, com uma fundação logo no início do século XX, mas que foi também recentemente, enfim, já há algum tempo, no início do século XXI, na verdade, objeto de um projeto absolutamente exemplar, não apenas à semelhança de outros de que já aqui falámos, de ampliação, de reabilitação, enfim, visou também aquilo que é um pressuposto essencial nestas estruturas na atualidade, não apenas ampliar o espaço expositivo, mas sobretudo criar condições adequadas e qualificadas de acolhimento, de visita, de exposição, criando, enfim, todas as estruturas necessárias ao nível das acessibilidades, das reservas e tantas outras. Mas eu destacaria, sobretudo, e era aí que queria chegar, no caso do Tesouro Museu da Sé de Braga, porque me parece que é particularmente marcante a exemplaridade do discurso museográfico que está associado à exposição permanente, uma exposição permanente, enfim, que pretende revisitar a vida de Jesus e a história da Igreja de Braga, com uma articulação em núcleos que permitem acompanhar todo esse percurso, portanto, ao encontro daquilo de que falávamos anteriormente, do que deve ser efetivamente um discurso comunicante, dialogante e que facilite de algum modo a interpretação das próprias obras que estão expostas, articuladas e ancoradas a um discurso muitíssimo coerente, neste caso, enfim, com obras absolutamente excepcionais, que vêm até à contemporaneidade.
Doutora Sandra, esse discurso mais facilitador, digamos assim, do património, neste caso, no Tesouro Museu da Sé de Braga, faz também aqui um convite a que os próprios visitantes consigam perceber a grande importância de todo o património preservado até aos dias de hoje e perceberem um pouco da história que teve aquele património, mas também daquilo que se pode retirar para a contemporaneidade, para o seu dia-a-dia. Sim, absolutamente, e essa é uma das grandes missões, deve ser uma das grandes missões de qualquer museu, e também de um museu da Igreja, naturalmente, que mais do que estruturar e organizar as suas coleções em função dos estilos, das tipologias ou das matérias, tem, obviamente, o seu interesse reforçado por esta componente interpretativa, independentemente daquilo que é o valor material, enfim, a representatividade material de cada objeto, mas sobretudo aquilo que é a sua representatividade num percurso, numa narrativa, num determinado contexto, que é o caso justamente do que aqui acontece. Há cerca de 40 anos que é evocado este Dia dos Monumentos e Sítios. É ainda necessária esta sensibilização a cada ano? É absolutamente necessário. Eu considero que isto é um processo crescente, não diria crescente, mas um processo contínuo, sobretudo contínuo. E os exemplos que nós aqui falámos são uma ilustração disso mesmo. Os diferentes momentos, os diferentes processos históricos vão desencadeando e dando origem a necessidades que são diferentes também. E, portanto, este é um processo que é absolutamente necessário em continuidade. Os intervenientes de hoje não serão seguramente os intervenientes de amanhã, e, portanto, não tenho a mínima dúvida que é absolutamente indispensável. Há um ano que o património religioso em Portugal tem fechado as suas portas devido à pandemia. Esperamos que em melhores dias e melhor tempo, com mais saúde, voltem a abrir. De que forma é que é possível chamar as pessoas a que voltem a visitar ou a redescobrir este património religioso, dentro de todos os cuidados de saúde, dentro de todas as limitações? Que convite pode ser este feito para redescobrir o melhor que Portugal tem? Bom, esse convite à redescoberta, eu creio que tem sido, como nunca, e motivado justamente por estas circunstâncias, estudado, experimentado, explorado neste último ano, não é? Em que tem havido, como nunca, uma necessidade das instituições se reinventarem com visitas virtuais, com programações digitais, e com toda uma série de novidades que, na verdade, têm vindo a reforçar e a qualificar esta abertura e este alargamento. Portanto, eu creio que esse interesse tem vindo até a ser suscitado junto de potenciais visitantes que, seguramente, com estas novas experiências e a partir do momento em que possam visitá-los presencialmente, irão com certeza absorver aquilo que foi sendo passado no decurso destes últimos meses. Ficamos, pois, nessa esperança de poder voltar às visitas presenciais e tirar também daqui estas lições de história do património religioso em Portugal. Doutora Sandra Costa Saldanha, muito obrigada por estes dias, por estas conversas, também por estas dicas e exemplos, bons exemplos da preservação, de conservação do património em Portugal. Muito obrigada pela sua companhia e pelos seus ensinamentos. Obrigada. Assim que nos fez companhia durante esta semana, durante estas breves conversas na Eclésia, saiba que voltaremos em breve. Estivemos a falar sobre o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Até breve.